Dê uma olhada nisso. É a Itália jogando cricket. Até agora, você provavelmente nem sabia que a Itália jogava cricket. E se você acha isso surpreendente, dê uma olhada nesta estatística. Desde 2006, os jogadores de cricket da Itália venceram tantas partidas da Copa do Mundo quanto os jogadores de futebol italianos. Uma reviravolta terrível para uma das potências mais antigas do futebol. E para piorar as coisas, pela terceira Copa do Mundo consecutiva, o torneio continuará sem a Itália. Os tetracampeões costumavam considerar as classificações para a Copa do Mundo quase automáticas. Antigamente, se você quisesse ver os melhores jogadores do mundo ou as batalhas táticas mais inteligentes, bastava ir até a Itália. No entanto, hoje em dia, o cenário parece bem diferente. Não apenas para a seleção italiana, mas para o futebol italiano em geral. Na temporada 2015-20, a Série A quase não teve nenhum time nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Para ser justo, houve momentos que nos lembraram da velha Itália, mas esses momentos cada vez mais parecem exceções. O padrão... só tu vê o Milan e a Juve, né? Dois times de elite, não adianta, não consegue funcionar mais. Estão se fudendo por como? Porra, é como, cara? O mais amplo é muito mais difícil de ignorar. O esporte que antes definia a identidade do país, de repente parece estar ficando para trás. Então o que está acontecendo aqui? Como a Itália deixou de ser o padrão do futebol, para agora ter dificuldades para acompanhar menos-lo. Isto é o futebol explicado. Massa. Top. O vídeo original tá aqui na descrição, quem quiser assistir, mas assiste com a gente que vai ser mais divertido. A presença eletrizante de Ronaldo na Inter de Milão, Zidane deslizando pelo meio campo da Juventus, Batistuta transformando Florença em uma das grandes histórias românticas do futebol. Ser parecia o centro do futebol nos anos 90. Os maiores defensores e as mentes mais brilhantes prosperando. Sabia que ele tinha jogado chegou no Milan, a todos os lugares, da Europa à América Latina, onde para muitos o futebol italiano era futebol. Mas por baixo daquela era de ouro havia uma estrutura construída em condições que estavam desaparecendo lentamente. Muito do que define a situação do futebol italiano hoje começou aqui. Muitos maiores clubes da liga eram movidos por patrocinadores ricos, em vez de modelos sustentáveis. Silvio Berlusconi transformou o AC Milan em um dos maiores times da história. Massimo Moratti investiu sua fortuna no futebol. Não era esse aí que era o sogro do A falta de Pato? uma mentalidade empresarial em primeiro lugar deu à liga uma certa autenticidade robusta. Berlusconi, né? A gente também significava que os clubes eram, de muitas maneiras, extensões de seus Presidente do donos. Milan. Quando essas fundações foram testadas, as rachaduras foram difíceis de conter. Em toda a liga, projetos inteiros começaram a ruir. O Palmer ruiu, junto com o escândalo Palmate. Um golpe de fraude contábil de 10 bilhões de euros mudou muito, que levou né, o de clube à escudo, que da hora. Lazio e Florentina seguiram caminhos semelhantes. Seu sucesso estava intimamente ligado às fortunas que o sustentavam. Para piorar as coisas, o resto do jogo estava evoluindo. Apoiada por acordos de TV em expansão e uma estratégia comercial unificada, a Premier League estava construindo um produto global. Enquanto isso, a seda permaneceu fragmentada. Cara, a Premier League dominou pra cacete, centralizada né? Tu lembra como... Cara, o campeonato italiano no Brasil era forte, cara. Quando passava em rede TV, quando nós era menor, assistia legal, né? Silvio Luiz narrava. Era o Silvio Luiz, né? Era o Silvio Luiz. Vale. Foi de quê? Pois é. Era mais top assistido que Premier League. Muito mais top, cara. Na época do Robinho, Ronaldinho no Milan ali, até do Pato. Eu não cheguei muito a pegar o Pato no Milan ali, mas falou que era sinistro. Partiu expansão global, os clubes continuaram a depender da riqueza individual para competir. Concomitantemente, a economia italiana freou, com os investimentos consequentemente reduzidos e o futebol atingido. Então veio 2006. No mesmo ano em que a Itália ergueu a Copa do Mundo, o escândalo Calipoli abalou o mundo do futebol. Investigadores descobriram gravações telefônicas, sugerindo que vários executivos de clubes tentaram influenciar as nomeações de árbitros. Cara, isso é loucura, os caras ganharam em 2006. Seus títulos... E depois... Todos esses anos fora, só se fuderam. Exatamente. Em 2010, acho que caíram nas oitavas. 2014 também, foi tipo... 14 não passou, não passou da fase de grupos. E depois, nem pra Copa não foi. Que loucura. E os caras são tetra, né? Tetra, acho. Tetra, pois é. Tetra. Pensa, cara, o Brasil tem 5 e a Itália ficou de fora das últimas 3 ou 4 Copas. Que é uma seleção que podia ter encostado no Brasil. Os foram retirados, executivos foram banidos, e a credibilidade restante sofreu um duro golpe. E, ao mesmo tempo, em toda a Europa, os estádios estavam se tornando motores comerciais. Mas, na Itália, a diretoria dos clubes não era dona dos seus estádios. Eles os alugavam de governos locais. Isso significava que a renovação era lenta e a burocracia era pesada. Muitos campos não haviam mudado significativamente desde 1990. Esse é histórico. Eles eram históricos, claro, mas economicamente desatualizados. No avanço do futebol mundial, a distância se ampliou.
Como não estudei o futebol como instituição e a Associação de Futebol Fiji como a Fiji. Organização. Entendi nada, cara. Uma instituição que não vive muito no presente. Max Miro, acadêmico e autor conhecido por sua pesquisa sobre migração no futebol e representação na mídia, permaneceu enraizado no que tinha sido confiante em sua identidade, mas demorou mais para ir além dela, como veremos mais tarde. Isso se mostrará prejudicial ao futebol italiano. A armadura dourada da Itália estava começando a rachar. Dê uma olhada neste gráfico. Mostra quantos minutos os jogadores italianos jogaram por cada clube da Serie A até agora nesta temporada, até março de 2026. O assunto do momento, Cal 1907, teve um italiano em campo por apenas 1 minuto de futebol nesta temporada, no momento da gravação. Louco. O que é ainda mais impressionante é que os 4 primeiros times dessa lista estavam na época entre os 6 últimos da tabela. Fato é que não chegamos aqui da noite para o dia. No final dos anos 2000, o ritmo do futebol começou a mudar. As partidas ficaram mais rápidas. Os times pressionavam mais alto no campo. Em cada instante que se perdia posse, era imperativo recuperar menos lá de imediato. Todos nós conhecemos o roteiro. Porque é loucura o quanto que o futebol mudou, né? Só se tu analisar os últimos 10 anos. Ele pega a Copa 2014, vai dar 12, né? Mas... Guardiola assume o Barcelona em 2008 e muda a aparência do futebol. Em poucos anos, tornou-se um modelo que todos os outros times tentaram copiar. Nem todos na Itália gostaram da mudança. Cara, já O até ex-técnico sei italiano que Fábio esse cara vai Capella certa querer vez reclamou que trazer- Guardiola havia arruinado o futebol Que a italiano. Itália ficou parada Ele no argumentou que a obsessão pela posse de bola havia É, afastado o jogo do não equilíbrio vai tático mentir, que né? os times italianos É. dominavam. Mas, gostando ou não, o esporte estava caminhando na direção do tic-tac. Adaptar-se a ele provou ser difícil, porque as seleções italianas tradicionalmente enfatizavam a inteligência defensiva e a disciplina tática, mas não o estilo específico de jogo que estava varrendo o mundo do futebol. Gradualmente, o efeito começou a aparecer. Por exemplo, a Itália foi o lar da posição tiquatista por muito tempo. O clássico número 10 operando entre o meio-campo e o ataque. Del Pense em Piero, Baggio e Del Piero. Baggio. Jogadores que Totti. viviam naquele pequeno espaço onde a Totti, criatividade verdade. importava mais do que a estrutura. Mas o futebol moderno lentamente espremeu esse espaço para fora da existência. Aí é que nem nós estava falando antes ali, né? Tipo, o jogador mais famoso da Itália é o goleiro. Sabia que o Donnarumma nunca jogou uma Copa? Pois é. É Tá loucura, vendo? né? O melhor do mundo na posição nunca jogou uma Copa. Aí isso que o bicho começou a jogar com 10 anos de idade, né? É tipo isso. Os sistemas de alta pressão exigiam que todos os jogadores defendessem. Os meio-campos ficaram mais compactos e apertados. A liberdade que antes permitia que os tequatisti prosperassem gradualmente desapareceu. Outra mudança se seguiu. Por décadas, a Itália produziu atacantes de elite quase Carioca. automaticamente. Vieri, Inzaghi, Toni. Cada geração parecia produzir outro Esses número caras aí no 9. Bom Apete era Então, monstro, de né? repente, o fluxo diminuiu. A Itália ainda produzia atacantes talentosos, mas o fluxo constante de atacantes de classe mundial começou a secar bem quando a função em si estava evoluindo. Os atacantes modernos tinham que pressionar os defensores, unir as jogadas, correr em canais e operar na linha de frente. E operar cara, na frente, mas a posição Eu havia não mudado. concordo Até muito, não. Tá querendo falar que, tipo, a Itália ficou muito perdida nesse centroavantão, mas, pô, quanto tempo que a gente tá querendo um centroavantão? Quando que a gente sempre fala que não tem o 9 da Copa, o 9 É. do Hexa? Então, isso aí eu Exatamente. acho que não é. Talvez a função de só defender hoje não é mais o esquema. Só que eu acho que não levar só porque eles têm um 9 pesado que não consegue acompanhar o ritmo do jogo, acho que não é o porquê que tá dando tudo errado, não. Eu acho que a Itália não tem uma geração boa. Essa que é a diferença. Agora, as mudanças que Também. vimos vieram principalmente de dentro do próprio jogo. Mas algumas das forças que moldaram a mudança italiana tiveram muito pouco a ver com futebol. Por trás de tudo que falamos até agora, há uma pergunta simples. Como o jogador Tu viu o Di Marco rindo? E como Que tinha isso afeta pegado a seleção Bósnia? nacional? Pior Apesar que do não vi. envelhecimento da população Sério que ele fez isso? A Bósnia passou nos pênaltis lá, ele ficou faceiro, comemoraram. Desgraçado, né? Depois ele ligou pro a Itália ainda Dzeko, produz- que é o capitão da Bósnia, e pediu desculpa. Mas é foda, né? Tipo assim, Isso aí zica, né, velho? Não Ah. tem. é a mesma coisa quando o Flamengo pegou o Olímpia, eu acho, na Libertadores. Não sei se você tá ligado, o Nossa, pilhado lá. O paparazzo, não era? Não, acho que era o pilhado. Falando, Cara. o Flamengo já tá nas quartas de final. Caiu pro Não, Olímpia, isso aí. vai se foder. jogadores dá certo. talentosos. Então, qual o problema? Além da quantidade de talentos disponíveis, a forma como eles se desenvolvem é igualmente crucial. O que mudou, e não estou dizendo isso, é a maneira como as crianças vivenciam.
o futebol. Há mais ênfase em jogos, em que é preciso pagar para levar os filhos. Mas quando eu era criança, jogava de graça no meu time local. Esse cara não parece ser jogador nem fudendo. Nas horas, nas ruas. Nunca vi uma bola. Nas ruas. Campo local de Paris, certo? Então era muito, muito popular. Hoje em dia, se você for a vilarejos ou cidades, é muito raro ver crianças jogando. Mesmo quando o talento surge, o caminho está longe de ser claro. Os jovens jogadores italianos costumam ser muito valorizados desde o início, bem, né? o que parece positivo, Piazada mas na sempre prática, jogando desde isso cedo. limita as oportunidades. Mas aí tu pega essa piazada de hoje, tu acha que eles vão jogar bola na rua? Estão no celular, nunca vão jogar. Porque os clubes que competem por resultados preferem contratar jogadores experientes ou prospectos estrangeiros mais baratos com valor de revenda do que arriscar em jovens talentos caros. Isso é um reflexo do declínio econômico mais amplo que influencia as decisões do clube e que, por sua vez, afeta o desenvolvimento de jogadores na Itália. E assim que alguns desses jogadores italianos começam a se sair bem, eles são contratados por outras ligas. Reti foi para a Arábia Saudita, Giovanni Leone trocou Palmer pelo Liverpool, Calafiori pelo Arsenal e mais alguns. Muitos argumentam que há também outra camada em tudo isso. A transição da Itália para uma sociedade... Que fim levou o Balotelli, né, cara? Esses dias eu vi que ele tava num timeco. Deve estar nessas vars aí. Pô, e era pra ele ter vindo pro Flamengo, né? Você lembra que teve umas especulações, né? A mais diversa tem sido mais lenta, enquanto o resto do futebol se expandiu. O Immobile a seleção também da França para a Copa do Mundo de 2018 sumiu. refletiu isso em grande escala. A Alemanha, Inglaterra e Espanha também recorrem regularmente a esta fonte diversificada. Temos um certo grau de diversidade nas equipes juvenis. Cara, de novo. Isso é observado em jogadores sub menos 16, né? Até mesmo sub menos 15 e até mesmo sub 20. Será que o Max Mauro é apresentador do canal quando ali? se trata da categoria sub menos 20, a amada seleção Não, pô, principal, não é possível. que é a mais visível, a mais Que impactante, não vemos diversidade. Veja países como a Espanha, que tem um perfil semelhante ao da Itália, Não, pô, mas ainda ó, menor em termos de Ele fluxo tá de conversando nos últimos com o 30 canal. anos. Então é alguém que Isso deu tem sido tipo, uma comprovado. entrevista pra ajudar. Itália tem se esforçado, embora frequentemente tenha apresentado jogadores estrangeiros. Seu sistema de base também é muito mais diversificado. Mas, quando você vê declarações como essa de respeitadas lendas do futebol italiano, não sobra... O Jorginho jogaria na seleção brasileira ou não? Se ele não tivesse se naturalizado italiano? Ah, jogaria, pô. Também Tá acho. louco? Foi terceiro melhor do mundo. Naquela época ali foi que 20, 21 daí- ali que ganhou a Eurocopa. Tá louco? Ele tava Se o voando. Jorginho tivesse na última Copa na seleção, nós não tinha caído fora nos pênaltis. muito pra Os imaginação. pênalti, não Há sei como nem negar se que o tinha futebol chegado italiano até tem os seus pênaltis. problemas. A carreira de Balotelli capturou essa tensão, comemorada Foi bem o em volante campo, que foi mas merda, muitas né? vezes enfrentando abusos fora dele, nos estádios italianos. Não me Foi a fala. primeira estrela negra italiana e foi importante em 2012, quando a Itália chegou à final da Pois é, Eurocopa. não lembro A de outro Eurocopa. negão assim 2 na anos Itália. depois, quando a Itália saiu bem, esse tipo de tragédia na Copa do Mundo, e eles saíram na primeira fase toda. A mídia, a grande mídia, aí estou falando de jornais, televisão, culpam Balotti. Mas não sou eu que estou dizendo isso, eu publiquei um artigo sobre isso, mais de mostrando como a mídia criou uma espécie de discurso, culpando um único jogador negro, a culpa, fazendo com que a fuga fosse feita por esse tipo de A desinformação culpa é do nacional. Balotelli pra que não mim. tá, tá sempre 12 é. anos fora. Aham, sempre é culpa. É que a mesma coisa do Vinícius Júnior. Como isso é possível? Bem, há questões que a da Itália como sociedade nunca abordou adequadamente, o passado colonial, o racismo interno, há muito debate sobre racismo em certas áreas, mas, obviamente, essas questões são devidamente abordadas e elaboradas, certo? Certo, pela sociedade em geral e por instituições esportivas, como o futebol. O futebol italiano teve algum sucesso na Eurocopa de 2020, aparecendo na Liga das Nações, em alguns 2020. momentos do futebol de clubes, mas eles estão se tornando raros e distantes entre si. Nesta fase, a Itália parece ter sido atingida por 3 frentes: sua liga e seus clubes, seus jogadores e sua seleção nacional. A sede está muito longe de seus anos anteriores. O investimento na liga não é a principal prioridade para grandes empresas que estão de Sabe olho quem é em o outros treinador lugares da da Itália Europa. hoje? Nas últimas 6 edições da Não Liga dos faço ideia. Campeões, os O clubes Gattuso? italianos não conseguiram Gattuso. chegar às quartas de final o em Gattuso. 4 dessas A temporadas. lenda. Os padrões de vitórias do time juvenil não Eu não sabia, eu só sei que ele falou que se a Itália não fosse pra Copa, ele ia mudar de país. Vai ter que Ele vazar. fazendo a mochilinha agora. são tão emocionantes quanto antes.
Os jogadores de futebol italianos raramente são mencionados quando se discute os 10 ou mesmo os 15 melhores jogadores do mundo atualmente. E, finalmente, quando se trata da seleção nacional, o quadro é sombrio. Esta é a terceira Copa do Mundo consecutiva em que a Itália não se classifica. É doloroso, não apenas para os fãs italianos, mas para os fãs de futebol em geral, porque o time que já definiu os maiores momentos do futebol agora corre o risco de desaparecer na sombra do que já foi. Uma geração inteira de fãs de futebol nunca viu a Itália jogar uma Copa do Mundo. E hoje o país se vê dividido entre duas identidades. Não é mais o mesmo de antes, mas também não está pronto para se adaptar a uma nova. Na verdade, se pegar a galera que tem 20 anos, nunca viu a Itália jogar uma Copa. Pô, resumindo, ele disse que a Itália é uma merda, por isso que tá fora tanto tempo. Não dá pra negar, né?